Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja abundante sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto nessa manhã, alcançar as suas necessidades. Que o Senhor possa inundar a sua casa de paz, de alegria e de confiança plena nele. Ele é o bom Deus, é o Deus em quem nós confiamos, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que mantém o nosso trabalho, é Ele que mantém o nosso lar, é Ele que nos agracia com misericórdia, com graça e vontade plena dele sobre cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 127. Livro de Salmos, o Salmo de número 127. Isso, convide a pessoa que está ao seu lado, na sua casa, sentado aí, talvez no sofá ou até mesmo na cama, para fazer essa leitura junto conosco. Muito embora ainda estejamos de uma forma virtual, mas nesse momento nós cremos que Deus nos une através do seu Espírito. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Diz assim o salmista, no Salmo de número 127, a partir do versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que nós temos nessa manhã de nos reunirmos diante do Senhor para oferecermos o nosso culto a Ti, para darmos o nosso melhor ao Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a casa de irmãos nossos, ó Deus, que estão participando nesse momento desse culto. Pessoas que estarão também, ó Deus, talvez em um outro dia, em um outro horário, ó Deus, participando também desse culto. Ó Deus, abençoa, fala aos nossos corações, ó Deus, motiva a nossa fé e confiança plena em Ti, pois Tu és o nosso ajudador, Tu és o construtor da nossa família, da nossa casa, dos bens que nós possuímos. Receba todo o louvor, toda a adoração nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso e dizer que nós não possuímos outro Deus, que Ele é na nossa vida força, a nossa fonte de vida, é o que tem nos feito levantar a cada manhã. Ele tem derramado as infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Eu não possuo outro Deus, eu não possuo outro Deus.
Aleluia. Tu és tudo para nós, Jesus. Dependemos de Ti. Tu és o nosso manancial, a nossa fonte de vida, de onde nós precisamos beber diariamente. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu olhar sobre as nossas vidas. Tu és a única fonte, Senhor. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Seus pés. Eu tenho sede de Ti, minha anseia por Ti, manancial, única fonte de vida tu és o nosso manancial, Senhor. Flui em nós nessa manhã. Flui sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, o Teu propósito sobre nós. Faz de nós, Senhor, o Teu altar nessa manhã. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Enche, Senhor, os nossos corações. Enche o nosso lar da Tua presença nessa manhã. Eu quero
seja o nome do Senhor. Ó Deus, colocamos diante do Senhor nessa manhã a nossa vida, o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã possamos nos curvar diante de Ti, nos render diante da Tua soberania, do cuidado do Senhor, fazendo com que o nosso coração, da onde procede todo o nosso entendimento, da onde procede a nossa vida, ele possa de fato se tornar, ó Deus, um altar de habitação do Senhor. Nessa manhã, Deus, nós nos lembramos de irmãos nossos, queridos, que nesse momento não podemos ainda estar com eles presencialmente. Oramos por eles, ó Deus. Oramos pela igreja como no todo. Pedimos que a boa mão do Senhor venha sobre cada um de nós, ó Deus, cuidando, guardando, livrando do mal maior, ó Pai. Cremos que o Senhor é bom e a sua bondade, ó Deus, ela é eterna, ela dura de geração em geração, independente dos momentos. Ó Deus, visita-nos, Pai, nessa manhã. Fala aos nossos corações, ó Deus, independente de como, independente de que maneira. Fala aos nossos corações, ó Deus, pois o Senhor é capaz para isso. Ó Deus, nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, a baixarmos as guardas que nós levantamos contra a Tua palavra, contra o Teu propósito, contra a Tua vontade, ó Deus. Vença-nos, ó Deus, nessa manhã, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja chegando na sala da sua casa nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de continuar agradecendo o seu envolvimento com essa igreja, em tudo aquilo que é necessário ou tem sido necessário durante esses meses de pandemia. Graças a Deus nós temos conseguido alcançar irmãos da nossa igreja que estão sendo necessitados de assistência. Graças a Deus temos também conseguido ampliar os nossos braços devido ao seu envolvimento, à sua generosidade, à sua compreensão do que é o Evangelho e o que é ser cristão nesses dias. Também gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo seu envolvimento financeiro, com seus dízimos, as suas ofertas, fazendo com que o compromisso dessa igreja seja sempre honrado, no dia certo e com o valor exato para aquilo. Também gostaríamos de lembrar os irmãos que nós já estamos funcionando na plataforma Zoom ou no aplicativo Zoom. Caso você ainda não saiba, nós temos às terças-feiras um estudo voltado para o livro de Apocalipse. Às quartas-feiras nós temos trabalhado com o curso de membresia e o CTB, que é o curso teológico básico. Às quintas-feiras nós temos feito uma reunião de oração virtual. Da sua casa você pode estar orando pela igreja, orando pelos seus irmãos, só você acessar o aplicativo Zoom ou a plataforma Zoom. Bem, talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que eu faço isso? Nós temos colocado e divulgado todo o link para acesso de todas essas atividades da igreja durante a semana lá no grupo do WhatsApp da igreja. Caso você ainda não faça parte desse grupo do WhatsApp da igreja, só é você telefonar para a igreja durante a semana, fazer um contato com a nossa irmã Débora
e pedir para que ela cadastre o número do seu celular no grupo do WhatsApp da igreja e você vai estar recebendo as orientações. Talvez a sua dúvida também seja a seguinte: bem, pastor, como é que eu faço para baixar esse aplicativo Zoom? Lá no grupo do WhatsApp da igreja, você tem o passo a passo de como fazer isso, de como você poder participar dessas atividades da igreja. Então, esteja inserido, não deixe de estar junto conosco, ainda nesses momentos que nós estamos distanciados, mas não sendo evitado essa relação de igreja, ainda podemos ter essa relação a partir de uma plataforma que nos une muito, embora virtual, mas nos deixa um tanto quanto com sentimento de presença. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, o Salmo de número 127, o mesmo Salmo que nós fizemos a leitura devocional. O tema da mensagem nessa manhã é: todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Salmo de número 127 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te rendemos graças pela leitura da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã ela possa inspirar a nossa mente, trazer sobre nós conselho, conforto, consolo, iluminar os nossos caminhos, ó Deus, trazer direção sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Deus, nós nos submetemos à Tua Palavra e somente a ela. Nessa manhã, Deus, nós levamos cativo aos pés do Senhor todo o nosso pensamento. Colocamos diante do Senhor as preocupações que possam estar dominando a nossa mente, norteando o nosso pensamento. Colocamos diante do Senhor tudo aquilo que pode nos atrapalhar nessa manhã, de sermos abençoados, ó Deus, alcançados, direcionados pela Tua Palavra. Vença-nos, ó Deus, nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Este salmo é mais um cântico de peregrinação ou um salmo de peregrinação que os filhos de Deus entoavam quando se deslocavam pelo menos uma vez por ano para celebrar em Jerusalém pelo menos 3 festas anuais que aconteciam. Quando faziam isso, eles podiam refletir melhor sobre o cuidado, o livramento, a provisão e as bênçãos incontáveis que Deus derramara sobre a vida do seu povo. Este salmo foi escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão foi um rei de Israel que gozou de riquezas e sabedoria. Foi abençoado por Deus com capacidade de reinar com sabedoria e com paz sobre o seu reino. Salomão, durante esse período, ele teve o privilégio de construir um templo ao Senhor para que Deus pudesse ser adorado na cidade de Jerusalém. A impressão que nós temos através desse salmo é que Salomão, depois de ter observado tudo que as suas mãos fizeram, ele conclui que se Deus não estivesse ao seu lado,
nada disso poderia ser feito. Salomão sabia que só tinha sido sábio, rico e bem-sucedido porque Deus tinha o abençoado. Ele sabia que a presença de Deus era importante para que ele pudesse construir casa, famílias e ter uma caminhada em paz com Deus. Neste salmo, Salomão vai nos mostrar 4 áreas da nossa vida que Deus sempre estará atuando quando nós permitimos. Bem, a primeira é a situação da formação de uma casa, de um lar. Versículo 1, ele diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salomão sabia que isso era necessário, que não adiantava o esforço pelos seus próprios braços se o Senhor não fosse o construtor do templo, se Deus não estivesse com ele. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, todo aquele esforço que ele tinha empregado para construir aquele templo seria em vão. Os ajudadores seriam em vão. Salomão, ele tinha essa consciência. Essa verdade, meus irmãos, se aplica a qualquer projeto da nossa vida. Se não for Deus que estiver construindo, o nosso esforço será inútil. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não conseguimos controlar as circunstâncias da vida. Nós não conseguimos olhar para o dia de amanhã e dizer, bem, isso vai acontecer, vai ser desta forma. Nós até planejamos, mas o nosso planejamento não nos garante nada se Deus não estiver conosco. Até porque é Deus que nos dá os recursos. É Ele que controla as circunstâncias da nossa vida. É Ele que nos dá saúde para que nós possamos caminhar em direção daquilo que nós desejamos fazer. Erramos quando nós achamos que podemos ser independentes de Deus. O próprio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ele falou sobre isso, de pessoas que constroem coisas se achando independentes de Deus e acabam não desfrutando dessas coisas. Meus irmãos, se Deus não tiver, ou se Deus não for com a pessoa, ela vai trabalhar, mas quem irá aproveitar será uma outra pessoa. Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem ralando, lutando, trabalhando e no final de tudo não desfrutam de tudo aquilo que empenharam o seu tempo, a sua vida, a sua saúde. A vida dessas pessoas às vezes se resume simplesmente em trabalho. Elas não desfrutam de paz, prazer elas não têm nenhum. Por isso, se Deus não estiver, não for o construtor do nosso lar, você estará trabalhando em vão, será inútil o seu trabalho. Entenda uma coisa, só Deus pode dar sentido àquilo que nós fazemos. Às vezes a pessoa tem tudo o que quer nessa vida, mas não tem prazer, alegria e contentamento. Sabe por quê? Versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Segunda situação é a construção de uma cidade. Na época do retorno do cativeiro, o povo estava preocupado em reconstruir o templo. Isso está escrito lá no livro de Neemias. As famílias tinham sido incentivadas por Neemias para estarem junto com ele para a reconstrução do templo.
E Neemias tinha determinado que as pessoas deveriam trabalhar com uma mão e uma outra mão está segurando espada, empenhados com o perigo que estava na circunvizinhança, estava ao redor deles. O salmista sabe que se Deus não for vigia, todas essas preocupações serão inúteis. Estarmos preocupados com os acontecimentos da vida, estarmos atentos com os acontecimentos da vida, isso não quer dizer que você não deve estar antenado, você não deve ser uma pessoa que não esteja atenta a tudo isso, mas o salmista chama a atenção que se tudo isso for simplesmente esforço nosso, ele diz que isto é inútil. É Deus que controla as circunstâncias da vida. Meus irmãos, me diga uma coisa. Quem de nós podemos prever, exemplo, um incêndio, um assalto, doenças? Qual de nós que começamos esse ano e talvez sentados assim numa reunião de família, dissemos assim um para o outro, olha, esse ano vai ter uma pandemia? Qual de nós? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil manter ou colocar uma sentinela atenta a ela. Se Deus não guardar as nossas vidas, será inútil o que nós fazemos. Isso não quer dizer que nós não devemos, meus irmãos, tomar providências. Não é isso. Entenda uma coisa. Se você precisa de tomar o seu remedinho todos os dias, faça isso. Coloque o seu carro no seguro. Evite chegar muito tarde em casa. Se puder, pague um plano de saúde, faça exercício, diminua na quantidade de pudim. Eu gosto muito. Que pode aumentar o seu colesterol ou o seu açúcar no sangue. A Bíblia não é contra você tomar essas providências, mas entenda uma coisa. Em última análise, se Deus não nos guardar em tudo isso, é inútil. É isso que Salomão observa. Após ter construído aquele templo, após ter visto todo o seu empenho, a sua vida colocada ali, ele chega a uma conclusão: se o Senhor não estivesse no meio de tudo isso, nada seria possível. Isso se aplica a nós, se aplica na construção da nossa casa, se aplica na preocupação que nós temos com o governo da nossa existência. Mas em última análise, se Deus não guardar tudo isso, é inútil o nosso esforço. Entenda uma coisa. É Deus que controla as circunstâncias. É Deus quem guia os acontecimentos. Tudo está na mão dele. Se ele não estiver ao nosso lado, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Você pode ter segurança, alarme, ter cachorro guardando a sua casa, tomar os seus remédios, e tudo isso, talvez em algum momento não servirá de nada, se Deus não estiver conosco. Isso se aplica a tudo em nossa vida, em nossa família, em outras situações. No final de tudo, é Deus que nos protege e cuida de nós. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para rever o seu conceito do que é proteção, cuidado? Terceira situação que o salmista nos orienta é o versículo 2. Se a primeira situação é a construção do nosso lar, Deus deve estar junto conosco. Se a segunda situação é a segurança sobre a nossa vida, a terceira situação é o sustento da nossa vida. Versículo 2, ele diz assim: será inútil, o que será inútil? Se Deus não estiver conosco, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo quê? Por alimento. Por quê?
porque o Senhor concede o sono aqueles Ele ama. Será que Deus está nos ensinando a sermos irresponsáveis, preguiçosos? Claro que não. O que o salmista está tratando aqui é sobre a ansiedade da vida, sobre aquela preocupação demasiada que às vezes eu tenho e você também tem. Aquilo que Jesus nos ensina lá em Mateus 6, dizendo, olha, não andeis ansiosos com a vida, olhem as aves dos céus, os lírios do campo. Um não trabalha para comer e o outro nem tece para se vestir, mas Deus cuida deles. É isso que o salmista está dizendo. Não adianta a nossa preocupação em querer se levantar muito cedo e dormir muito tarde, dizendo, bem, se eu fizer isso aqui ou deixar de fazer, talvez eu não tenha. O interessante é a jogada de palavras que o salmista faz aqui, Salomão, por ser um homem sábio. Certamente, ninguém que levanta cedo quer dormir tarde. E ninguém que dorme tarde quer acordar cedo. O que Salomão está dizendo é que não adianta você viver ou eu viver ansiosamente, trabalhando como louco, porque se Deus não for comigo e com você, qual a garantia que nós temos que aquilo que nós iremos produzir amanhã será vendido, será comprado? Qual a garantia que nós temos que aquilo que nós fazemos com as mãos terá bom êxito, se Deus não for conosco, meus irmãos? Será inútil essa preocupação, não, tem que dormir muito tarde, amanhã tem que acordar muito cedo para poder produzir o que eu tenho. Entenda, Salomão não está ensinando ninguém aqui a ser preguiçoso, nem tampouco responsável, mas o que Salomão está mostrando é a ansiedade que às vezes paira sobre o nosso coração, nos dizendo que se nós não fizermos, Deus não fará por nós. Por isso que ele começa. Se não for o Senhor, tudo é inútil. Você já parou para pensar nisso? O contraste aqui que Salomão faz é entre duas pessoas que fazem a mesma coisa, mas atitudes diferentes. Ansiedade. Eu queria falar hoje pela manhã com você jovem, que talvez esteja me ouvindo. Há uma tendência no seu coração de parar uma certa ansiedade sobre o que você vai ser da vida, o que você pode fazer, qual a carreira em seguir, qual a instrução a ser ouvida, em que você pode se formar. Entenda, tudo isso é legítimo. Mas ouça o que o salmista está dizendo nessa noite, Salomão. Se o Senhor não estiver em todo esse pensamento, inútil é a sua preocupação, inútil é o seu coração ansioso para decidir coisas do futuro. Convide a Deus. Peça direção ao Senhor. Coloque tudo isso que você tem pensado sobre o seu futuro diante de Deus, porque Ele pode direcionar a sua vida. Não permita que o seu coração domine você a partir da ansiedade. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, se o Senhor não lhe conceder paz sobre o seu coração. Sem Deus, o nosso esforço é inútil. Sem Deus, o que nós fazemos na nossa casa não irá satisfazer o nosso coração. Iremos passar a vida toda ralando, trabalhando e não encontraremos satisfação, porque se Deus não estiver conosco. A quarta situação que Salomão trata aqui, se Deus não estiver junto conosco, é a família. A primeira situação é o lar, a segunda é a construção da vida, a terceira é o sustento, como nós bem vimos agora, a quarta situação é a família. A sociedade no Oriente Médio
era algo marcado pelos filhos, e filhos que eram desejados. Tanto que as famílias em que as mulheres não tinham filhos eram vistas com um mau olhar. Elas eram tidas como alguém que Deus não abençoou, amaldiçoou para que não pudessem ter filhos. Então, quanto mais filhos, melhor era para aquela família. Até porque não havia naquela época previdência privada, SUS, locais, onde poderia acomodar a terceira idade. Então, quantos mais filhos a família pudesse ter, mais sustentados eles poderiam ser na sua velhice. Então, no versículo 5, o salmista aqui, que é Salomão, ele diz: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles quem? Os filhos. Porque não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Mas o ponto aqui interessante que o salmista, que a Salomão está tratando, a pergunta é: quem é que dá esses filhos? Quem é que promove esses filhos que na nossa velhice eles podem cuidar de nós, nos oferecer carinho, afeição, cuidado, presença? A pergunta é: quem é que constrói também isso no coração dos nossos filhos? O versículo 3, o salmista vai responder: os filhos são o quê? Herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Porque é assim que o salmista vê a relação da vida. É Deus que constrói o nosso lar. É Deus que cuida das nossas preocupações. É Deus que nos dá o alimento diário. É Deus que faz com que a nossa existência seja propagada na existência de filhos que Ele dá a cada um de nós. Por isso que o salmista está dizendo: olha, é inútil você fazer qualquer coisa dessas áreas da sua vida sem que Deus esteja com você. Assim como é inútil tentar construir um lar sem Deus. Assim como é inútil tentar construir o nosso sustento sem Deus. Assim também é inútil construir uma família sem que Deus esteja presente. Filhos são eles que nos dão alegria, são eles que nós seremos cuidados no futuro próximo, talvez. Serão eles que serão instrumentos usados por Deus para a nossa proteção. Por isso que o salmista, ele olha tudo isso, ele tira pelo exemplo do seu pai, ele diz: felizes são esses que têm filhos. Meus irmãos, o que esse salmo ele nos ensina nessa manhã? O que nós podemos tirar desse salmo como ensinamento nessa manhã? O que ele nos orienta? Quais são as ordens que esse salmo nos dá nessa manhã? Primeiro, nós podemos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Ele está no controle da nossa história. É Ele que, quando nós permitimos, é Ele que nos dá um lar adequado. É Ele que protege a nossa vida, é Ele que sustenta a nossa vida, nos dando o pão de cada dia, como Jesus nos ensinou na sua oração. É Ele que nos abençoa com filhos que são tão queridos dentro da nossa casa. Segunda coisa que nós podemos perceber nesse salmo, que se Deus não estiver conosco, o nosso esforço não serve para nada. É em vão.
dormir tarde e acordar cedo. É inútil trabalhar arduamente para a construção do nosso lar. É inútil nos preocuparmos com os nossos filhos, uma vez que não temos consciência que é Deus que nos dá e devemos tratar deles muito bem. Se Deus não estiver conosco, meus irmãos, o nosso esforço não serve para nada. Você já parou para pensar nisso? Você já parou que nós dependemos de Deus em tudo? Não é só em uma área da nossa vida. Não é só num lugar de atuação onde nós precisamos tanto de Deus. Mas se Deus não for em toda a nossa existência, é inútil todo o seu esforço, todo o meu esforço. Terceira coisa que nós podemos tirar desse salmo é Deus que preserva, sustenta e mantém o seu povo. O texto diz que Ele nos dá enquanto nós dormimos. Não adianta vivermos ansiosamente. Muito embora a ansiedade é um mal do século. É algo que bate na sua porta, bate na minha porta, mas o que nós podemos encontrar como solução é descansar em Deus, é pedir para que Ele esteja junto conosco. Quarta coisa que nós podemos aplicar desse texto sobre as nossas vidas é que esse salmo nos ensina a total dependência de Deus. E se isso é verdade, que nós devemos de fato depender de Deus, porque é Ele que nos ajuda a construir a nossa casa, nos dá o alimento, é Ele que cuida da nossa segurança, é Ele que nos ensina a como tratar de filhos. O que nós devemos fazer? Se nós compreendemos isso. Qual deve ser o alvo principal da nossa vida? Como é que nós podemos entender que se Deus não for conosco, em vão é o nosso sacrifício? Qual é a resposta que nós podemos dar a isso, se Deus nos ensina a dependermos dEle totalmente? Eu diria que a resposta que nós podemos encontrar é aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, sabendo que as demais coisas Ele nos dará. O que nós podemos aplicar desse salmo? Se nós entendemos essas coisas, essas quatro coisas, então a pergunta é: o que nós podemos aplicar dele sobre as nossas vidas nessa manhã? Primeiro, muito embora Deus esteja conosco, isso não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Devemos trabalhar, sim, para a construção do nosso lar. Devemos vigiar, sim, as coisas que acontecem ao nosso lado. Não devemos estar ansiosos, mas o que nós devemos aplicar sobre a nossa vida é que a presença de Deus, ela não impede as nossas responsabilidades. Devemos fazer essas coisas, mas sempre, em primeiro lugar, convidando a Deus para que Ele esteja na nossa frente. Qual é a outra aplicação que nós podemos fazer sobre a nossa vida? É que talvez nós não precisamos de tantas coisas. Às vezes nos empenhamos tanto em trabalhar para ter, e nós nunca perguntamos o porquê nós queremos ter tanta coisa. Talvez nesse período de pandemia, nós temos sido ensinados, ou temos aprendido que não precisamos de tanta coisa. Ficamos aí durante meses sem ir a shopping para comprar uma coisa diferente. Ficamos tanto tempo aí sem precisar de talvez trocar um celular ou uma TV. Talvez nesses dias nós tenhamos percebido
Que não adianta termos tanta coisa e no final de tudo isso, perdermos aquilo que é tão importante, que é a nossa alma. Somente Deus pode ajudar eu e você a desfrutar de toda a nossa conquista, se Ele não estiver ao nosso lado. Em vão levantamos cedo e dormimos tarde. Eu gostaria de falar com você novamente, você que é um jovem. Eu gostaria de incentivar você nessa manhã, a desde cedo, a aprender a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Em colocar o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos diante de Deus, perguntar: Senhor, será que nisso aqui o Senhor está me ajudando a construir? Será que nisso aqui talvez a minha ansiedade não esteja me empurrando muito mais do que a sua vontade? Eu queria lhe incentivar a fazer isso desde cedo. Talvez Salomão tenha aprendido isso com seu pai desde cedo. Também gostaria de fazer uma pergunta para todos nós, e eu me incluo nisso nessa manhã. Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual tem sido o meu relacionamento com Deus? Ele tem tido a oportunidade de estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida? É Deus que tem orientado você com tudo que você faz? É Deus que tem ajudado você a construir a sua casa, a cuidar das suas preocupações? É Ele que tem ajudado você a ter o alimento de todos os dias? É Deus que tem proporcionado a você um sono tranquilo e tem cuidado da sua vida enquanto você dorme? O meu desejo é que Deus possa ser o construtor da sua vida nessa manhã. Pois se não for assim, certamente, meu irmão e minha irmã, você estará trabalhando para tudo isso, inutilmente. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, Senhor, nós submetemos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha causar em nós, ó Deus, uma profunda inconstância naquilo que fazemos, insatisfação pela maneira que nós temos conduzido a nossa casa, o nosso sustento, a nossa preocupação em relação à nossa vida, o nosso sono tranquilo. Pedimos que nessa manhã, ó Deus, a Tua palavra venha trazer sobre nós um certo constrangimento, de repensarmos, ó Deus, como nós temos conduzido a nossa vida. Se temos confiado em Ti, ó Deus, para nos mostrar, para nos conduzir, para nos ajudar, ou temos simplesmente, Senhor, confiado em nossa força, em nossa capacidade. Que essas palavras, ó Deus, do salmista, que a Salomão venha gritar dentro da nossa mente. Que esses primeiros versículos, Senhor, possam marcar a nossa mente. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias, a repensarmos a nossa vida, a revermos os nossos valores, a olharmos, ó Deus, como temos conduzido aquilo que é tão precioso para nós que chamamos de vida. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus.
Amém e amém.